alegria muito grande estar aqui nessa noite. Uma alegria porque é um privilégio podermos compartilhar das bênçãos que Deus tem derramado sobre essa igreja, e agora completando o seu primeiro ano. A palavra de Deus diz que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Mas hoje não é noite de choro, hoje é noite de alegria, de bendizermos ao Senhor pelas bênçãos incontáveis que temos recebido das suas mãos, que são dadivosas. Hoje estou aqui e quinta-feira, se Deus quiser, estarei pregando também no aniversário da igreja aqui em Morada de Campo Grande, né? Pastor Monteiro. E aproveito para convidar os irmãos também a estarem ali, não é? Agradecendo a Deus também por mais um ano que Ele está concedendo àquela igreja. E eu fiquei pensando, irmãos, aliás, antes disso, quero trazer também o abraço fraterno da Igreja Mãe, Igreja Evangélica Batista de Vitória. E como já foi apresentado, o Arnaldo faz parte da diretoria da nossa igreja e é também líder, ele e sua esposa, do Ministério de Finanças, Ministério Grau. Ele está aqui conosco e é uma alegria muito grande tê-lo ao nosso lado no trabalho do reino. Queridos, abram as suas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, e leremos o verso de número 2. Abacuque, capítulo 3, o verso de número 2. Todos encontraram? Amém. Já encontraram? Olha só, Abacuque fica entre Gênesis e Apocalipse. Fácil encontrar agora? Então deixa eu ler um pouquinho. Depois de Naum vem Abacuque, depois de Abacuque, Sofonias. Se você não encontrou ainda, você precisa ver a escola bíblica dominical. Vamos ficar em pé para lermos a palavra. E diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. E na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos agradecer, porque estamos aqui louvando a Ti, bendizendo teu santo nome, e de maneira especial agradecendo pelo teu amor, pelas tuas misericórdias e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo que aqui se congrega. E queremos rogar que o Senhor continue de mãos estendidas abençoando o teu povo para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Prezados, o texto que lemos faz parte da oração de Abacuque. Ele diz algumas coisas interessantes. Escolhi esse texto após refletir qual seria a palavra que Deus teria para os irmãos nessa noite, uma noite festiva, quando comemoramos o
primeiro ano. E aqui nós temos uma oração grandemente significativa, principalmente levando em consideração que hoje estamos comemorando o primeiro aniversário. E aqui Abacuque vai nos dizer algumas coisas importantes. Primeiro, ele diz o seguinte: eu ouvi, Senhor. Essa afirmação, ela é de suma importância. Por que razão? Para que eu tenha fé, é necessário o quê? Como é que a fé vem? A fé vem como? Pelo ouvir. Então Abacuque começa fazendo essa declaração: Senhor, eu ouvi. Agora, ouvir aqui não é simplesmente escutar. Aliás, uma coisa que irrita é quando a pessoa escuta, mas não atende. Não é verdade? Hein? Você, quantas mães tem aqui presente? Levanta a mão, deixa eu ver uma coisa. Ótimo, obrigado. Olha, você coloca o almoço na mesa. Aí chama: gente, o almoço está na mesa. Aí o filho responde lá dizendo nada. Isso aumenta o volume, né? Olha o almoço, está na mesa. Aí os vizinhos já começaram a escutar também. Aí ele responde lá dentro: já ouvi, não sou surdo. Você fica alegre ou triste? Triste porque está sendo educado. Você fica irado, né? Hein? Verdade ou não? Né? E não é só quando é filho, nem quando é o maridão. Hein? Eu sei que aqui não tem nenhum marido que faz isso, não, porque chama e ele atende rapidamente, né? Mas olha só, o importante é ouvir somente? Não. O importante é ouvir e atender. Do contrário, nada adianta apenas ouvir, mas não levei em consideração o que vai acontecer no dia do juízo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Cristo diz o seguinte: vós sereis meus amigos se ouvirdes o que eu vos mando. Foi assim? Não, é se fizerdes que eu mando. Agora, para eu fazer alguma coisa que alguém mandou, o que é necessário? Ouvir. Eu tenho que ouvir a voz de comando para poder obedecer. Então o Abacuque começa dizendo aqui uma coisa muito séria: eu ouvi. Eu quero dizer a essa igreja o seguinte: é de suma importância que cada membro dessa igreja esteja sempre ouvindo a palavra. Porque se não ouvir a palavra, não vai haver o despertamento da fé. Sem ouvir que Deus fala a nós, não podemos exercitar a obediência. Então, primeira coisa, ouvir a palavra. Agora ele diz: eu ouvi, Senhor. E eu ouvi o quê? A tua. O que é que ele ouviu? A fama. Ouvi a tua fama. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Deus é único e verdadeiro. Eu sei que o meu Deus é onisciente. Ele sabe de todas as
coisas. Eu sei que o meu Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Eu sei que o meu Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Eu sei que o meu Deus é imutável e eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. É o Todo-Poderoso. Eu sei que eu sirvo ao Deus único. Tem essa consciência você ou não? Tem essa consciência? Isso é muito sério, sabe por quê? Se você tem essa consciência, você sabe que Deus não pode ser manipulado por você. Porque às vezes Deus é bom, mas a gente quer manipular Deus. A gente pensa que pode enganar a Deus. Não. Ele diz: eu ouvi e sei a tua fama. E esses atributos que eu falei inicialmente são os atributos naturais de Deus. Mas ele diz: eu sei a tua fama. Eu sei quais são os seus atributos morais. Os atributos morais de Deus: santidade. Eu sei que o meu Deus é santo. E a ordem dele qual é? Ser santos, porque eu sou santo. Segundo atributo moral de Deus: Deus é justiça. Deus é justo. Se Ele é justo, aí devemos dar ouvidos ao que Ele nos fala através de Paulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se Ele é justo e eu trabalho, Ele vai me abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Então, trabalhar para Deus tem a garantia de sucesso, porque Ele abençoa aqueles que trabalham. Mas Ele é, além de santidade e justiça, Ele é amor. Deus é amor. E aí, como igreja de Cristo Jesus, somos alvos do amor de Deus. Do amor que na realidade supre todas as nossas necessidades. Do amor que se manifesta através da sua infinita misericórdia. E misericórdia é favor não merecido. Somos abençoados porque Deus é misericordioso. Quando você diz assim: como é que você está? Estou bem melhor do que eu mereço. É verdade, você não merecia mesmo não. Nem você nem eu. Todos nós estamos melhores do que merecemos. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito teríamos sido destruídos. Então a Bíblia continua dizendo: eu ouvi, Senhor, a tua fama. E o que aconteceu depois que eu ouvi a fama do Senhor? Eu temi. Temer aqui não é sinônimo de medo. Temer é sinônimo de honra, de respeito. É esse o temor que ele está falando. Nós não devemos ter medo de Deus.
devemos honrá-lo, devemos exaltá-lo, devemos obedecê-lo. É nesse sentido. Eu sirvo a um Deus que é sério, então eu tenho que levar Deus a sério. Deixa eu dizer uma coisa: a quem você vai prestar contas um dia? A quem? A Deus. É ou não é verdade? Mas tem muito crente que vem com aquela conversa: eu sirvo a Deus, mas pastor, só quem me afastei de Deus, que me escandalizei. O irmão fulano de tal me deu um tombo, vendeu o carro com o motor batido, engatilhado. Eu me afastei de Deus. Você pensa que você já chegaram e disse: Senhor, é só te perguntar, mas vem cá, porque você não me serviu direito? Por que você se afastou da minha igreja, que é a minha noiva? Aí você vai dizer: porque o irmão me deu um tombo. Ele vai dizer assim: eu não te avisei, rapaz, que tinha lobo no meio do rebanho. Eu não te avisei que existia joio no meio do trigo. E não adianta você chegar para Deus e dizer assim: Senhor, vai que cola. Não cola. Não cola. Você serve a Deus, você vai prestar conta a Deus, e você não pode usar nada e ninguém como desculpa para se afastar de Deus. Por isso ele diz: eu ouvi a tua fama e temi. Agora, depois que ele faz essas declarações, então ele faz um pedido a Deus, que é um pedido que nós precisamos fazer também. Sempre em aniversário de pessoas, me vem à mente o Salmo 90, verso 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Mas quando é igreja, sempre esse texto me vem à mente, por causa dessa oração, oração de Abacuque. Aí ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Cada aniversário deve ser uma oportunidade para pedirmos a Deus que Ele avive a sua obra. Por isso que ele diz: no meio dos anos, avivar a obra. Agora, essa obra é avivada como? Como é que você pensa que Deus vai avivar a obra? Fazendo com que cada servo seu seja um servo avivado, né? Avivado. Porque não é assim: não aviva a tua obra, como se a obra do Senhor fosse uma coisa longe. Não, aviva a tua obra. Eu faço parte dessa obra. Aviva a tua obra, ou seja, aviva a minha vida. E aí eu queria perguntar a você, e de maneira especial aos membros dessa igreja, para existir um verdadeiro avivamento, deve haver uma busca da palavra. Aleluia, aleluia. Da palavra. Porque sem a busca da palavra não há crescimento da fé, e sem crescimento da fé não vem avivamento. Vem movimento. É verdade. Mas ele não está dizendo aqui: Senhor, aviva, nos dá pimilique. Não é isso que ele está falando. Ele está pedindo avivamento. Ele não está dizendo: Senhor, que haja mais emoção. Não. Ele está dizendo: aviva, que haja maior santificação. Aviva a tua obra, que haja maior responsabilidade. Aviva a tua obra, Senhor, que os membros dessa igreja, todos eles, sejam dizimistas fiéis. Aleluia. Ou não?
E se vai lembrar alguma coisa que eu escrevi há algum tempo atrás, de um irmão muito alegre, muito dado. O camarada era querido na igreja, sabe por quê? Era aquele tipo de irmão que brincava com as velhinhas, que sempre mexia com as crianças, sempre tinha uma palavra alegre com os jovens. Ele era muito querido na igreja, ele era um homem de Deus realmente. E ele tinha uma característica agradabilíssima. É que, mesmo quando ele estava com um problema, ou alguém chegava com um problema, ele sabia confortar aquela pessoa. Acontece que ele adoeceu gravemente e foi hospitalizado. E era uma doença degenerativa. E cada dia ele foi piorando. E era porque era querido, quase toda a igreja passou a visitá-lo. E quem ia visitá-lo voltava, ao invés de confortar, voltava confortado. Porque apesar de doente, ele não perdeu o humor. E até que ele estava muito mal, então ele mandou chamar o pastor. O pastor foi mais uma vez visitá-lo. Chegou ali e ele disse o seguinte: pastor, no final da visita, eu queria lhe pedir 3 coisas. Aí ele perguntou: o que você quer me pedir? Ele disse: primeiro que o senhor que saiu sua hora. Então, claro, então, vou orar. Tranquilo, vamos orar sim. Mas eu escrevo 3 coisas. Que é a segunda coisa? Eu queria que o senhor levasse o meu dízimo para entregar no mínimo na igreja, porque minha mulher deve ficar comigo aqui. Eu estou cada dia pior, o senhor sabe, para a minha situação. Mas eu não queria que o senhor entregasse na tesouraria, não. Eu queria que o senhor entregasse na hora do ofertório, porque eu gostaria de entregar um ato de adoração ao Senhor. Então eu queria que o senhor entregasse na hora para mim. O senhor pode fazer isso? Claro, irmão. Vou fazer como o irmão está me pedindo, sem problema. E o terceiro pedido, qual é que o senhor quer? Aí ele disse: sabe o que é, pastor? Eu queria que quando eu estivesse realmente nos últimos momentos, que minha esposa telefonasse para o senhor mandasse para cá, para o hospital, para ficar comigo, 2 irmãos não dizimistas. O pastor olhou para ele era brincalhão. Como é que é, irmão? O senhor quer o quê? Não, sua mãe, 2 irmãos não dizimistas para me acompanharem aqui na hora da morte. Eu disse: mas por que, irmão? O senhor quer 2 não dizimistas para me acompanhar na hora da morte? Eu disse: porque eu quero morrer igual a Jesus. Um lá com a minha direita e outro lá com a minha esquerda. Você cuidado quando o pastor já chamar para ir para o hospital, tá, irmão? Mas não há avivamento sem haver fidelidade. Não é verdade? Não há. Ele diz aonde? Que deve acontecer esse avivamento? No meio dos anos. Isso não é uma vez, não. É uma obra que é contínua. Ela acontece e deve acontecer continuamente no meio dos anos. Ele pede o seguinte: olha, Senhor, quero mais uma coisa. Faze com que ela seja conhecida. Entendeu? Trabalho da igreja tem que ser relevante. A igreja tem que ser conhecida pelo trabalho que realiza. A igreja não pode ser um gueto, não pode ser isolada, escondida. A igreja, o seu trabalho tem que aparecer. Por isso que Jesus disse: olha, no Sermão do Monte, Mateus 5, de 13 a 16, quando ele fala: vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta senão para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode
esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas um velador, para que brilhe e ilumine a todos que estão em casa. E aí ele conclui dizendo no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A oração de Abacuque, ela é uma oração seríssima, porque ela é um clamor pela fidelidade, é um clamor pelo avivamento, e é um clamor por um ministério significativo, que seja reconhecido diante dos homens e abençoado por Deus. Que Deus abençoe essa igreja de tal maneira que o seu ministério seja reconhecido pelos homens e abençoado por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.